Já começou a gravar, né? Tá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, que a gente vai trabalhar com Excel, não é? Então, eu sei que você já tem a planilha de dados de vocês aí pronta, não é? Eu não sei como é que tá a planilha de vocês, tá bom? Mas qual é a forma correta da gente montar uma planilha para depois fazer as análises de forma mais assertiva e que tudo vai correr mais rápido? Se um estatístico precisar pegar os dados de vocês, vai ser mais rápido também, tá? Então, usem sempre essa forma aqui. Cada coluna vai ser uma variável ou uma característica que vocês estão avaliando, tá? Não sei se você é importante anotar quem é o pesquisador que está anotando os dados, então você coloca ali a pessoa ou o paciente que você está medindo, está verificando, né? Ou o prontuário dele, o número de prontuário, né? E aí a idade, uma classe de idade, ou idade, o sexo, o peso da pessoa, a altura, a cor dos olhos, alguma comorbidade, né? Você vai colocando aí em cada coluna uma única característica, tá? Isso é importante. Outra coisa é que é comum vocês colocarem, por exemplo, vou até inserir aqui assim, umas duas linhas. Se várias pessoas vão no banco de dados ou vão coletar, é comum vocês pegarem depois, fazer uma média, né, das informações que cada pessoa coletou. Não façam isso, né, que fica inserindo médias no meio do caminho, né? Isso aí só vai interferir na análise estatística, tá? Então, sempre que vocês pegarem o dado, ele vai vir aqui, ó, de forma íntegra, sem ter nenhuma média no meio, sempre de forma bruta, tá ali, tá? Tomando cuidado com uma coisa, tá bom? O Excel, quando a gente faz o uso, por exemplo, da tabela dinâmica ou até mesmo programa de estatística, ele diferencia a letra maiúscula de minúscula. Então, quando vocês estiverem montando a tabela de vocês, a planilha de vocês, para depois fazer as análises estatísticas, é importante vocês padronizarem o máximo isso daí. Então, ó, aqui na coluna sexo, por exemplo, eu fiz de propósito, eu coloquei algumas diferenças aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui rapidamente, depois eu vou ensinar como que faz, tá? Para vocês verem como que tem diferença. Vou colocar, ó, tá vendo? Por sexo, e aqui ele já identificou para mim, ó, formas diferentes, ó, tá? Um tem espaço e o outro não, tá bom? E aí ele conta isso, ó, como diferente, tá? Como é que a gente faz então para normalizar isso aí, tá bom? Tem várias formas de eu fazer. Uma que eu gosto de usar é aqui, ó. Eu venho em dados, tá? Clico em filtro e aí aparece essa opçãozinha aqui para gente, ó. E aí eu posso ter certeza o que que é. Então, por exemplo, eu quero normalizar o sexo feminino. Eu aperto ali, tá? Eu vou colocar um F de feminino maiúsculo e reparem no ponteiro do mouse, ó. O mouse está aqui. Reparem que ele muda de cor, ele está branco e vai ficar pretinho. Tá vendo esse quadradinho aqui no canto? Então, se eu clicar ali em cima e der dois cliques, ele vai preencher todas as colunas que eu selecionei aqui, tá? Com a mesma formatação. Depois eu venho e faço a mesma coisa para a letra M, dos homens, né? Masculino, ó. E aí ele formata tudo de novo. Tá vendo? Todos agora estão com a mesma formatação. Isso eu vou repetir para pessoas, se tiver alguma coisa errado. Aqui, se eu quiser colocar também, uniformizar todos com primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, tá bom? O C de castanho, né? A cor do olho castanho, A de azul e V de verde. Eu tenho que padronizar isso também, faço da mesma forma, tá? Só para vocês terem uma ideia se funcionou ou não, tá? Eu vou colocar aqui novamente, ó, sexo, tá ali, ó. Reparem que agora eu não tenho mais essa mudança, não é? Entre um e outro, tá? Então é importante, antes de eu começar a fazer qualquer análise, padronizar ao máximo
os meus dados, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não? Bom, Não. depois é comum vocês realizarem cálculo de médias, não é? E aí é que a tabela dinâmica vem para ajudar vocês. Mas antes disso, vou ensinar uma formulazinha para vocês. Está vendo que eu tenho a idade? Eu vou calcular a média de idade, né? Então é só eu inserir, ó, igual, escrever a palavra média, abrir parênteses e selecionar toda a coluna, tá? E aí ele já vai me dar a idade, a média de idades do meu conjunto de dados. Nesse caso aqui é 30,648, tá bom? E atenção, 30,648. Esse 648, ele é muito preciosismo, tá? Pensando em idade, eu posso deixar uma única casa decimal aqui. E aqui em cima, ó, eu tenho a opção número, tá? Eu tenho essas duas ferramentas aqui, ó. O que elas fazem? Quando eu paro o mouse, ele lá, aumentar casas decimais. Então, se eu clicar aqui, eu vou aumentar a quantidade de casas decimais. E eu vou, do outro lado, eu vou diminuir a quantidade de casas decimais. E o bom do Excel é que ele já faz o arredondamento automático, tá? Ele já segue esse arredondamento automático, tá bom? Reparem aqui, ó, no finalzinho, também deixei aqui, ó, padronização, não é? Repare que eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. E agora eu vou aumentar. É só chegar ali, ó, aumentar casas decimais. Pronto. Eu tenho todo o meu conjunto agora com uma casa decimal, mesmo que eu não tenha colocado, tá? Dúvida em relação a tirar a média, pessoal? Como seria a média? Tranquilo, né? Tranquilo. Uma outra forma, cálculo que é importante vocês usarem, é uma medida de dispersão, que vai informar para a gente como que estão os meus valores, né, os meus indivíduos amostrados em relação à média, tá? Que é o desvio padrão, o cálculo do desvio padrão. Como que eu faço isso? Olha, então, só para a gente colocar aqui, ó, esse é a média, tá? E aqui embaixo eu vou calcular o desvio padrão. Como que é isso? É igual e digitar desvpad, abrir parênteses e selecionar todo o meu conjunto de dados novamente, tá? Fecha parênteses e aí ele vai me dar aqui 12,778. Repara, novamente, eu tenho um número muito grande, eu não preciso disso tudo, tá? Vou trabalhar aí com uma casa decimal também para a idade, não precisa mais do que isso. Então, a média de idades do meu conjunto aqui, da minha amostra, é 30,6, mais ou menos 12,8 anos de idade, tá? Então, aqui é uma coisa fácil e rápida de calcular, tá? Eu pediria para vocês agora calcular a média do peso e da altura. O que vocês fariam? Viria aqui na frente, né? Colocaria igual, digitaria média, abriria parênteses e iria escrevendo isso, não é verdade? Só que tem uma forma mais fácil da gente calcular a média. Como aqui já está calculado, não é? Eu venho aqui no cantinho, ó, nesse quadradinho pequenininho, eu clico em cima, pressiono e venho arrastando para o lado. Ele já calcula automático a média de todas as variáveis que são numéricas, tá? As categóricas, ele não vai me informar isso, aí eu tenho que apagar, tá? Mesma coisa eu faço para o desvio padrão, ó. É só eu arrastar para o lado, tá bom? Que ele já me dá automático. Ah, mas Fred, beleza. Você já me deu um adianto aí em relação a uma informação de todo o meu conjunto de dados. Mas eu quero saber por categoria. Por exemplo, eu tenho sexo, eu tenho cor do olho, eu tenho classes de idade, não é? Eu tenho classes de idade, não é? Como é que eu faço para calcular aí, então, a idade por sexo ou por cor do olho, por qualquer variável categórica, tá?
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora o uso da tabela dinâmica. Eu vou apagar essas duas linhas, aqui onde eu calculei a média e o desvio padrão, porque elas não fazem parte do meu conjunto de dados. E elas vão interferir no cálculo quando eu vou utilizar o desvio, a tabela dinâmica, tá bom? Então, como é que eu faço para calcular e para utilizar a tabela dinâmica? Primeira coisa é cada variável em uma coluna. Isso aí vocês já devem ter feito no seu conjunto de dados. Segunda coisa, padronizar as letras, né, a formatação da tabela. Se eu uso letra maiúscula, eu tenho que usar letra maiúscula para todos os elementos da minha tabela. Tá? Se eu uso minúscula, usar minúscula. Se eu uso uma casa decimal, uma casa decimal. E por aí afora vai. Então, uniformizar toda a minha tabela. Feito isso, eu vou deixar a primeira célula aqui, ó, A1, marcada. Só posicionar o mouse ali, selecionar aquela casa. Tá? Eu venho aqui na opção Inserir. E aqui, ó, Tabela Dinâmica. Tá? É só clicar em cima. Tá muito rápido, pessoal? Vocês estão acompanhando? Estão fazendo junto? Como é que vocês estão aí? Dentro dessa opção de tabela dinâmica, tem várias opções. Eu gosto de colocar a tabela dinâmica numa nova planilha. Tá? Por quê? Porque aí eu vou ter liberdade para trabalhar nessa planilha de cá. Então, ó, sempre deixa aqui, ó, selecionei toda a tabela, reparem que a tabela está selecionada, ela inteira, ó. Vou desmarcar aqui, eu vou cancelar. Tá vendo? Então, quando eu pressiono, eu deixo a primeira coluna ali parada, selecionada, a tabela dinâmica já seleciona automaticamente toda a minha tabela. Ó. Ela está aqui. Se não tiver, é só eu clicar nessa opção aqui e aí eu vou selecionar a minha tabela dinâmica. Tá? Que vai dar no mesmo. Tá bom? Então, tabela dinâmica. E aqui, ó, nova planilha. Ok. Repara embaixo aí que ele abriu uma nova planilha. Tá? O que eu quero fazer? Qual era a pergunta que eu queria? Eu quero a média de idade por sexo, não é? E aí aqui dentro, ó, eu vou poder fazer isso. Eu tenho todas as minhas variáveis aqui, e aqui eu quero saber onde que eu vou colocar cada um. Então eu quero o quê? Quero sexo. Repara que sexo está na linha, não é? E eu quero o quê? A idade, não é? Mas, Fred, tem uma coisa errada. 2.263, isso não é uma média. Olha aqui nesse campo de valores, o que ele está me dando quando eu coloco idade? Ó, soma de idade. Então, ele está somando todas as idades. Eu não quero soma, eu quero o quê? Uma média. Então, eu vou clicar aqui e pedir ó, configurações do campo de valor. Tá? E aí eu vou selecionar média. Automaticamente, a tabela dinâmica já vai calcular a média do feminino, do masculino e vai me dar a média geral. Novamente, ó, eu tenho um número muito grande, eu quero padronizar, não é? Eu posso vir aqui e diminuir, eu quero trabalhar com uma casa decimal. Tá aí, tá? Ah, Fred, agora eu quero calcular o quê? O desvio padrão, não é? Como que eu faço? Novamente, ó, eu vou inserir mais uma variável, idade. Então, eu venho aqui em idade e arrasto o campo para o campo de valores, ó. Ele vai repetir a soma, eu quero o quê? O desvio padrão, não é? Então, eu vou lá, configuração do campo de valor, e vou escolher a opção 10 VPAD aqui, ó, e aperto OK. Ele já me deu, então, aqui o desvio padrão e a média das mulheres, o desvio padrão e a média de idade dos homens, o desvio padrão e a média de idade de toda a população amostrada. Tá? Tranquilo, pessoal? Ah, eu quero fazer isso para peso. É só vir aqui, ó, marcar peso. Ele vai aparecer outra opção lá. E aqui embaixo, ó, soma de peso. Eu quero calcular a média. Pronto. Me deu a média de peso. Eu quero o desvio padrão. Eu vou arrastar, jogar aqui para baixo, ó, soma de peso, e vou colocar desvio padrão.
Tá ali. Tá? Ah, mas Fred, agora eu quero fazer uma combinação. Repare que eu tenho sexo e também tenho cor dos olhos, né? Vai ver que vocês aí podem ter, por exemplo, alguma comorbidade, não é? Em relação a sexo. Será que uma pessoa fumante tem um peso maior, pessoa não fumante? Você quer comparar isso daí, tá? Então substitua aqui onde está a cor dos olhos, por exemplo, por qualquer outra variável qualitativa que vocês tenham, tá? É só marcar. E aqui, ó, ao invés de colocar aqui embaixo, tá? Aí já dá feminino, olho azul, castanho e verde. Só de marcar, ele já coloca aqui a média de cada um, tá? A média total das mulheres e as mulheres de olhos azuis, então aqui a média de idade, desvio padrão. Média de peso, desvio padrão. De olhos castanhos, de olhos verdes. Mesma coisa com os homens, tá? Ah, eu não quero nada disso, Fred. Eu só quero quantificar quantos homens e quantas mulheres tem com olhos azuis, castanhos e verdes. Eu vou tirar aqui, ó. Vou desmarcar. Tá muito rápido, pessoal? Quer que repete? Eu vou desmarcar o peso e a idade. E aí eu quero fazer isso aqui, ó. Sexo, cor dos olhos. Repara que a cor dos olhos está aqui, ó, né? Como linha. Eu quero jogar ela como coluna. É só eu arrastar para a coluna. Acho que aqui fica melhor para a gente visualizar. Olha como ele já começa a montar uma tabelinha legal. Eu quero saber o quê? Quantos indivíduos tem, né, do sexo feminino, do sexo masculino, em relação à cor dos olhos. Então eu venho aqui, ó, sexo, e jogo para o campo de valores, ó. Ele vai dar a quantidade de indivíduos que eu tenho aqui dentro, tá? Então, eu tenho 7 mulheres de olhos azuis, 3 homens de olhos azuis. Olhos castanhos, eu tenho 52 mulheres e 43 homens. E olhos verdes, eu tenho 11 mulheres e 9 homens. Totalizando 70 mulheres no geral e 55 homens no total, tá? Então, essa aí é a minha divisão que eu tenho em relação à cor dos olhos. Eu estou comparando, estou quantificando indivíduos, não é? Com duas variáveis categóricas, não é? Que é o sexo, feminino e masculino, e cor dos olhos, azul, castanho e verde. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma variável diferente que queira colaborar com sua planilha? Ô, Fred, Sim. eu já vou esperar depois as meninas se posicionar se elas têm dúvida ou não, mas eu não sei se você já vai fazer isso. Igual você falou, né? Isso que você está mostrando, ele já é uma tabela. Sim. Você pode formatar, né? Colocar as linhas ou não, as grades, e fazer isso exportar depois para o Word. Claro. E também isso daqui pode virar um gráfico, Um gráfico também, né? Vamos fazer agora. Dar esse exemplo, Sim. fazer daí sair uma tabela e também sair um gráfico. Claro, uma tabela e um gráfico. Vamos fazer agora. Mas pergunta aí para as meninas. Eu vi que uma respondeu que está sem dúvida, mas eu não sei se Michele e Bruna têm. É a Michele que falou que está sem dúvida, por enquanto. Então tá. Então, ó, vamos aproveitar essa informação que está aqui, tá? Que bem ou mal ela está codificada, né? Mas a gente vai trabalhar essa informação para montar uma tabela. Como que eu vou fazer? Tá? Eu vou copiar aqui, ó. Eu costumo copiar de baixo para cima, porque se eu copiar aqui, ele pode dar erro, tá? Então eu pego aqui, ó, de baixo para cima, eu copio só o que eu quero, tá bom? Faço Ctrl C e eu vou abrir uma nova janela, uma nova planilha para trabalhar com isso, tá? Eu gosto de colar aqui como valores. Por quê? Eu desvinculo toda a informação da tabela dinâmica, tá bom? Então tá aqui. Bom, agora eu vou trabalhar, não é? Eu tenho aqui essa variável que é categórica, que é o sexo. Então, sexo feminino e sexo masculino.
que é a cor dos olhos, né? Azul, castanho e verde, tá bom? Essa informação aqui do geral, total geral, ela não é tão interessante para mim, tá? Mas eu posso deixar. Vamos colocar aqui só para ter mais uma coluna para a gente trabalhar, tá bom? Uma coisa interessante, sempre que eu for utilizar aqui o Excel, eu tenho como ficar ajustando as colunas. Como que eu faço isso? Reparem quando eu vou andar com o mouse nas colunas, né? A setinha, olha, muda de cor. Então, quando ela muda de cor, se eu clicar na letra B, ela vai selecionar a coluna. Mas se eu vim aqui, ó, na divisão entre a coluna B e a coluna C, olha o que acontece com o mouse. Mudou de novo a forma, não é? Então, tem uma nova função aí. Se eu der 2 cliques assim, a coluna vai ser ajustada para o tamanho da palavra que está aqui dentro, tá? Eu posso fazer isso para toda a tabela de uma vez só. Como? Clicando aqui, ó. E aí, ele ajusta toda a minha tabela de uma vez só, tá? Bom, aqui tá montado a minha tabela, mas ela não está pronta. Eu tenho linhas horizontais, né, que eu tenho que colocar para tornar a tabela muito mais visível e fácil de visualizar. Como que eu faço? Eu vou selecionar aqui a primeira linha, tá bom? E vou inserir aqui em fonte bordas. Mas que borda? Na tabela inteira? Não. Borda na parte superior e borda na parte inferior do título. E outra borda aqui, ó, fechando a tabela, tá? Eu posso fazer essa mesma coisa no Excel, no Word. Como que eu faço? Eu vou voltar aqui, ó, tá? Então, eu vou copiar essa planilha, minha tabela está praticamente pronta, não é? Ctrl C, vou até o Word, tá? E aqui eu vou colar minha tabela. Colei. Reparem que ela está totalmente transparente, né? Então, uma tabela que eu não consigo identificar direito o que é o que, tá? Como que a gente faz, então? Ó? Seleciona aqui a primeira linha e repara que ao selecionar, o Word, ele abre aqui duas opções. Acho que não está compartilhando o Word, né? Não, só o Excel. Deixa eu passar para cá, calma aí. Vou compartilhar minha tela, que eu acho que... Aí, agora foi? Qual foi? Então, eu copiei, tá? A tabela do Excel para cá, um Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? E aqui, ó, eu vou selecionar a primeira linha da tabela e repara que aparece aqui em cima no Word essas duas opções de design da tabela e layout da tabela, tá? Então é aqui que eu vou estar inserindo essa linha. Aqui em layout, ó, bordas, eu vou colocar borda na parte superior, borda na parte inferior e aqui também, ó, na última linha, borda na parte inferior. E aqui está pronto a minha tabela, tá? Eu posso agora centralizar, geralmente a tabela vai centralizada. Ah, eu estou vendo que aqui, Fred, você colocou, repara, está ocupando 2 linhas o título, não é? Dessa linha, e aqui também 2 linhas o título. Eu quero deixar uma linha só. Como que eu faço? Eu posso pegar e ficar o quê? Ó, puxando para o lado, não é? Só que aí fica muito... não fica ajustado. Tem formas mais eficientes da gente ajustar isso aqui. Como que é? Eu vou selecionar toda a minha tabela, vou clicar com o botão direito e aqui, ó, autoajuste. Eu posso ajustar minha tabela ao conteúdo. Repara, ficou tudo linear de uma vez só. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ou eu posso ajustar a minha tabela para a largura da página. Ó, ela ocupou toda a margem, tá, que eu pré-determinei. Então, ela ocupou a linha inteira, de uma ponta a outra da margem que eu limitei na folha. Como essa tabela aqui ela é muito pequena, eu acho que fica feio colocar ela da largura da janela, né, da página. Então, a gente pode colocar aqui um ajuste ao conteúdo. Eu acho que assim fica uma tabela melhor para a gente apresentar. Tá? Dúvidas em relação a isso, pessoal?
Meninas, aproveitem a presença do Fred, tá? Porque depois, para convidar de novo, fica mais difícil. Mas, mesmo que fique gravado, talvez pensem, sempre que ele estiver dando um exemplo, vai pensando na planilha de vocês, assim, as situações que vocês vão usar, que talvez ele não está falando. Pergunta, no meu caso eu tenho uma relação entre valores X com Y, como é que eu faço nesse caso? Então vamos dar uma explorada no Fred hoje. Então é importante também de colocar o título, né? O que representa isso. Tá bom? Então, a quantidade de indivíduos por cor de olho, dos olhos entre os sexos, tá? Uma coisa que eu poderia fazer aqui também é isolar essa parte, tá, pessoal? Assim também ficaria legal, ó. Eu isolar o total geral, tá? Também seria uma tabela legal de se fazer, tá? Alguma pergunta, galera? Alguém quer colocar os seus dados aí, como é que tá? Alguma dúvida? Beleza. Vamos aproveitar, então, esses dados para fazer um gráfico, então, não é? Vamos fazer um gráfico. Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar as informações que eu quero, tá? Eu não vou colocar o total geral, tá bom? Somente a informação que eu quero, que é a cor dos olhos e o sexo masculino e feminino. No Excel, eu vou lá em inserir, e eu tenho aqui, ó, tá? Gráficos recomendados, tá? E eu vou colocar um gráfico de 2D. Por que eu estou usando um gráfico de 2D? Qual é a melhor opção? Um gráfico de gráfico, não é? Depende muito da informação que você quer passar, tá bom? Então, aqui um gráfico de colunas é o ideal. Ah, Fred, eu quero trabalhar com porcentagem. Se é porcentagem, então um gráfico de pizza é o ideal, tá? Um gráfico de pizza é o ideal. Como aqui eu não estou trabalhando com porcentagem, tá bom? E aí eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, com colunas, tá? E é normal você chegar e falar assim, pronto, né? Tá aqui meu gráfico, toma aí Vinícius, se vira para interpretar, né? É muito comum isso. Então, um gráfico para ser legal, para ficar bem feito, bem visto, a revista não ter problema de aceitar nem nada, a gente tem que trabalhar um pouco em cima dele. Primeira coisa é tirar a poluição que está dentro desse gráfico. Como assim poluição? Essas linhas aqui, ó, elas poluem o gráfico, tá? Então, eu vou selecionar e apertar Delete. Elas já somem automático ali, tá? Outra coisa é isso aqui, ó, título do gráfico. Eu posso tirar ele daqui porque quando eu colocar esse gráfico no artigo científico, ele vai ter uma legenda, e é nessa legenda que vai entrar o título do gráfico. Então, eu também posso selecionar e apertar Delete, tá? E aí, já está pronto? Não, não está pronto ainda. Não é? Eu tenho aqui meu eixo X, que tem que ter informação, tem que ter unidade, não é? E uma outra coisa também é colocar a cor de fundo aqui como transparente. Por quê? Quando a gente coloca um fundo branco numa folha branca, esse branco aqui, quando você vai imprimir, você acaba gastando tinta também, tá? Porque você está colocando uma cor branca no gráfico, tá bom? Então aqui a gente vai colocar na cor transparente, mas eu vou fazer no final, por quê? Para facilitar vocês visualizarem as informações que nós vamos colocar aqui dentro, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o título do eixo X e do eixo Y, tá bom? Como que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, tá? O gráfico, veja que ele está selecionado. E aqui, ó, design de gráfico. Não sei se vocês conseguem visualizar, design do gráfico e formatar. Tem essas duas opções. Então, em design do gráfico, a primeira opção aqui, ó, adicionar elemento do gráfico, tá? E aí tem esse monte de coisa. Eu primeiro vou colocar, tá, o título no eixo vertical, que é o eixo Y,
e colocar o que significa isso, tá? O que é esse? O que representa esses números aqui no eixo Y? É o quê? É o número de indivíduos, não é? E pronto. Repare que eu poderia ter feito de duas formas. Ou clicar dentro e escrever, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu posso clicar aqui dentro e escrever. Ou, quando eu seleciono aqui, tem essa barra aqui em cima, ó, tá? Quando eu peço para inserir, essa barra já vai automático. Então, já posso digitar ali direto, tá? E aí ele já muda ali direto, tá bom? Aqui embaixo a gente também precisa de um nome, né? O que significa azul, castanho e verde? Então, vem aqui, ó, inserir título dos eixos, eixo horizontal. O que é isso aqui? É a cor dos olhos, tá? Pronto. Tá pronto? Ainda não. Eu tenho que colocar uma escala aqui, ó, para ficar bonitinho, né? Eu tenho que desenhar aqui bonito, tá? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono, formatar eixo, ó. Clico no botão direito, formatar eixo. E vai aparecer essa opção para nós aqui, ó. Tá bom? Aparece muita coisa, tá? Então, dentro de opções do eixo aqui, ó, tem um marca de escala, tá? E é isso que eu quero. Tipo principal tá como nenhuma, mas eu quero uma marca. Ó, agora apareceu a marca. Aqui é a mesma coisa, tá? É só eu clicar que ele vai aparecer, tá bom? Só que nesse caso aqui, ela tá com a cor cinza. Eu quero a cor preta igual a outra, para ficar igual. Então, essa janelinha, essa aba que abriu aqui, pessoal, é onde vocês vão formatar grande parte do eixo X e Y, cor de coluna e tudo mais, tá bom? Então, por exemplo, eu quero aqui, ó, isso aqui está em branco, então vem em preenchimento, quero ó, sem preenchimento. Isso aqui, ó, essa área do gráfico também está em branco, eu quero ela sem preenchimento. Olha agora como é que fica, ó, sem preenchimento, tá? Se eu clicar fora, reparem que o gráfico tem uma borda, não é? Eu não posso deixar essa borda. Onde é que está aqui, ó? Borda sem linha. Agora sim, ó, eu não tenho linha, tá? E para finalizar, eu quero mudar a cor das colunas. Como é que eu faço? Eu clico na coluna, repara que todas elas estão selecionadas, tá? E ó, preenchimento. Preenchimento sólido, eu posso colocar um na cor preta. Eu vou colocar na cor menos escura, porque se a gente for imprimir, não é? Então coloco um cinza, que é um pouco mais claro, e clico na coluna que é o feminino, que é o masculino, na verdade, e coloco ele um tom mais claro, ó. Pronto. Tá? E aqui eu termino o meu gráfico. Fred, como que eu faço agora para colar essa informação lá no Word? Eu vou copiar, Ctrl C, eu vou abrir o meu Word, e aqui, pessoal, é o pulo do gato. Se eu apertar o Ctrl V, eu vou colar o gráfico. Só que, reparem que ele está editável, tá? Eu posso apagar as coisas aqui e tirar da ordem ou tirar a formatação que eu quero. Então, como que eu faço quando eu vou colar aqui? Tá? Então, eu dou Ctrl C lá no Excel, venho aqui em colar, colar especial e seleciono essa opção, imagem meta-arquivo avançado e aperto OK. Pronto. Reparem que agora, ó, eu não consigo editar o gráfico. Eu clico em cima, mas eu não edito ele. Eu seleciono, mas eu não edito, tá? Ah, uma coisa, Fred, eu tô vendo que está aqui com uma fonte de letra, um tamanho de letra, que não é o que eu quero. Como que eu faço para mudar? Aqui, ó, página inicial, tá? Gráfico selecionado, eu quero colocar Arial. Tá aqui, ó, Arial. Eu quero aumentar o tamanho da fonte, tá? Eu posso selecionar aqui, ó, tamanho 12. Para que ele já muda ali automático. E aí, novamente, eu vou copiar, Ctrl C,
e vou colar aqui, ó, como especial. Imagem meta-arquivo. Pronto, olha a diferença de um gráfico para o outro. Não é? Tá aí. Ah, Fred, tem mais uma coisa, né? Essa legenda aqui embaixo ocupa muito espaço no gráfico. Eu quero tirar dali. Como que eu faço? Aqui, ó, adicionar elemento do gráfico, seleciono o gráfico, adicionar elementos do gráfico na página design gráfico, tá? E legenda, tá bom? Repara que eu vou aqui, ó, em mais opções, tá? Por que mais opções? Eu quero tirar essa legenda. Não foi? Ah, tá aqui, ó. É que abriu aqui. Opções de legenda. Abriu aqui a aba, tá vendo? Mostrar a legenda sem sobrepor o gráfico. Eu quero que ela sobreponha o gráfico. Porque aí eu posso mexer, ó, colocar ela aqui em cima e aí eu ganho espaço para trabalhar, tá? Pronto. Posso deixar até aqui assim onde tem mais espaço. Olha agora como ficou bem melhor o nosso gráfico com essa legenda na parte de cima ali, ó. Deixa eu apagar essa primeira aqui, não é? Olha aí a diferença de um e de outro. Olha lá, legenda embaixo, legenda em cima. Então, isso aqui é o ideal para vocês fazerem, inserir a legenda dentro do gráfico, tá? Melhor para trabalhar, melhor para visualizar. Você só não vai deixar a legenda aqui dentro se você tiver muitas colunas altas, igual essa daqui, tá? O que vai inviabilizar inserir a legenda dentro do gráfico. Fora isso, repara que eu tenho espaço aqui e aqui para colocar. Então, eu vou colocar ela para dentro do gráfico, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Meninas, vocês estão aí? Elas estão acanhadas com você, Fred, porque elas sempre conversam comigo. É E eu também até queria pedir desculpa da informalidade, que eu nem te apresentei, né? Você já chegou, já foi dando aula. Eu já fui falando, Fred dá aula, hein? Meninas, o Fred, o Frederico, ele é um professor que a gente conheceu aí nas salas de aula, né? Nas salas dos professores, aí trabalhamos juntos, a gente sempre está conversando, é um parceiro. Ele é biólogo, ele tem a formação de doutorado, ele tem experiência, vocês viram aí, né? Tem essa intimidade com a matemática, e é isso que eu acho que é o casamento legal do Fred, da formação dele conhecer a linguagem da biologia e da matemática. Porque toda vez que a gente precisa de alguém que saiba matemática, geralmente é da área de exatas, e aí fica difícil a comunicação, né? Porque o cara da exatas não fala muito a língua do biológico, o biológico não muito da matemática, e o Fred é o casamento disso. Então ele sempre me ajudou, assim, a gente é um parceiro. E assim que agora, na verdade, essa aula vai ficar disponível, né, para vocês lá no Ava, e espero que vocês tirem proveito agora, porque vai vir um para casa, né? O para casa é vocês pegarem a tabela que vocês têm e me mandar analisado utilizando a ferramenta aí que o Fred ensinou a gente hoje. Tá bom? Acho que a Bruna está sem microfone, Vinícius. Ela quer falar alguma coisa. Ela escreveu aqui no chat, ó. A parte dos gráficos já havia feito, foi bom relembrar, mas a parte de tabela dinâmica eu nunca havia feito. Estou tentando aplicar na minha tabela aqui. Estou sem microfone. Beleza. Então, legal. É isso aí. Apliquem no que vocês têm, exercitem. Vocês viram que, do jeito que o Fred falou, parece fácil, né? Mas aí, depois disso, ainda tem desdobramentos, né, Fred? Tem que começar a interpretar, comparar, e aí surgem os testes estatísticos que você não entrou no mérito, né? Que é os testes T, a nova e tudo mais.
Se tiver tempo, Vinícius, acho que faltou só um gráficozinho que eu não inseri aí para eles, a parte do desvio padrão, cara, no gráfico, Ah, tá. Pode tá? ser. Só para finalizar, que aí a formatação é a mesma dos outros, mas é só para Uhum. inserir, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a planilha do Excel, tá? Só para eles terem esse finalzinho. Então, ó, uma outra coisa interessante, tá? Vamos supor que você formatou esse gráfico todinho, tá? E aí, você tem uma outra tabela que você quer fazer com outros dados. Só vou inverter aqui alguns dados, só para vocês terem ideia de como é que fica, tá? Então, 11, 7, 3, 43, está tudo aleatório, mas só para vocês terem uma ideia de como que fica, tá? Então, ó, eu vou copiar, Ctrl C, copiei o gráfico, tá vendo? Vou colar aqui embaixo, ó, fiz uma réplica do gráfico, vou arrastar ele para cá, tá? Então, ele está aqui, ó, gráfico igual o de lá, tá? Como que eu faço, então, para aproveitar esse gráfico? Olha que legal, tá? Repara que aqui em cima eu tenho essa parte vermelha e a parte azul, né? Que vão corresponder exatamente às informações que estão no gráfico. Simplesmente eu pegar aqui, ó, e arrastar para baixo. Reparem que eu tenho um novo gráfico já formatado no padrão do outro, e aí é só eu copiar lá e colocar, tá? Então aqui é uma forma de agilizar bastante a produção de gráfico, né? Que é formatar e realmente a parte que mais pesa para nós é a formatação, tá? Ficar fazendo gráfico por gráfico, lembrando de formatação, tipo de fonte. Então aqui desse jeito você já padroniza, tá? Todos os gráficos que você vai fazer. Eu costumo fazer o seguinte: eu coloco na planilha todos os gráficos que eu quero fazer, depois eu monto um e venho fazendo esse esquema para manter a formatação mais padrão possível, tá? Bom, como eu havia falado lá com o Vinícius, né? Como que eu faço para colocar desvio padrão, não é? No gráfico. Então, só vou colocar aqui, ó, novamente pegar sexo, tá? E vou colocar o peso. E eu vou pegar aqui já direto a média e desvio padrão, tá? Então, eu tenho essa informação aqui. Vou copiar. Vou jogar aqui a minha tabela, tá? Tá aqui. Masculino, feminino, tá? E aí eu vou usar o padrão que estou aqui, ó. Vou copiar o gráfico só para agilizar para a gente, tá? Ó, jogo para baixo. Eu tenho aqui a média, tá? Aqui na verdade não é azul, né? Calma aí. Título dos eixos, peso em quilo, tá? Vou inserir aqui uma marquinha, tal. Aqui vou colocar uma cor um pouco mais escura, não é? E eu quero colocar essa informação do desvio padrão dentro do gráfico, né? Como que eu faço? Tá bom? Eu venho aqui, ó, em design do gráfico, adicionar elemento gráfico, e eu venho aqui, ó, cadê? Barras de erros, ó, e clico lá em desvio padrão.
vai aparecer essa opção, tá? E aí eu clico em cima e já me aparece aqui nessa barra do lado, ou então eu clico com o botão direito, formatar barra de erros. Vai aparecer essa barrazinha aqui do lado. O que que eu faço? Tá? Eu vim aqui embaixo em personalizado e vou especificar o valor positivo, tá? E o valor negativo. E aperto OK. Pronto. Tá? Tá inserido ali as duas barras de erros, e aí só você copiar agora para o Word, sem problema nenhum. Tá bom? Bacana. Muito bom. Eu aprendi um monte. Toda vez que eu assisto sua aula, eu aprendo. Depois eu vou esquecendo e vou lembrando de novo. Então tá. Fred, obrigado pela sua disponibilidade. As meninas estão te elogiando aqui no chat. Não sei se você consegue ver aí. Mas tá agradecendo pela aula, claro que vão utilizar. E eu acho que isso vai acabar sendo um padrão para elas, né? Na hora de analisar, provavelmente elas vão abrir o Excel e sua aula do lado para ir fazendo. E eu queria agradecer de novo, cara, pela parceria, sempre me ajudando. Estamos aí. Tá comigo também, que você precisar. Valeu. Joia? Então Tranquilão. tá, Obrigado. obrigado. Eu só vou baixar aqui agora a lista. Acho que eu vou primeiro parar de gravar a aula e vou baixar a lista.